Olá, tudo bem? Você quer aprender um pouco mais sobre a língua inglesa? Então você veio ao lugar certo. Seja muito bem-vindo. Olá! Hoje eu estou aqui para dar uma dica a vocês que será muito importante para o domínio da língua inglesa, quer na comunicação oral, quer na comunicação escrita. O nosso tópico de hoje vai ser sobre verbos. Se você quiser dominar os verbos em língua inglesa, você precisa conhecer 3 formas básicas. São elas que eu vou apresentar hoje aqui para você. E aí você pode me perguntar, como assim? Somente 3 formas? O inglês ele é bem mais simples que o português, então nós não teremos uma série de desinências. É claro que eu não estou indo contra o nosso português. As desinências verbais elas são importantíssimas e elas carregam uma série de informações. Gramaticalmente, o inglês é bem mais simples que o português. E essa simplicidade você vai perceber quando discutirmos o funcionamento dos verbos em inglês. Nós teremos apenas 3 formas. São elas o infinitivo, o passado e o particípio passado. E todas as conjugações em inglês apenas vão usar essas 3 formas. Elas podem receber uma desinência ou, o que acontece mais frequentemente, é que simplesmente elas são recombinadas de modo diferente e com o auxílio de outros elementos da frase, como advérbios e expressões adverbiais, e com isso nós construímos novas conjugações. Então, que tal parar de falar e analisar um pouco de cada uma dessas 3 formas? Vamos lá. Vamos começar pelo infinitivo dos verbos em inglês. Você lembra o que é o infinitivo? Eu não vou me deter a definições, mas você só precisa lembrar que o infinitivo em português ele tem 4 terminações possíveis. Vamos revisar? AR, ER, IR e OR. Sendo que a norma gramatical brasileira classifica a terminação de OR como verbo de segunda conjugação também. Em inglês, nós não teremos uma terminação para o infinitivo. Nós indicaremos o infinitivo por uma partícula que vai preceder o verbo. É a partícula to. Assim, o infinitivo sempre vai ter o to. To have, to be, to wish, to live, to eat, to drink. A forma que você encontra no dicionário é o infinitivo do verbo. Porém, por razões de praticidade, o to não vai constar lá. Porque se constasse, todos os verbos da língua inglesa estariam na letra T, organizados, e isso não tornaria o dicionário prático. Então, os verbos são colocados na forma infinitiva, porém, considerando-se a letra do radical do verbo para a organização no livro. Esta é a principal forma verbal em inglês, e a maioria das outras formas deriva desta. No caso dos verbos regulares, todas as formas derivam do infinitivo. Nos irregulares, isso pode ser um pouco diferente. Vamos nos aprofundar agora um pouco no infinitivo dos verbos em inglês. Pergunta: todos os verbos em inglês possuem infinitivo com to? Se você respondeu que sim, se enganou. Existe um pequeno grupo de verbos em inglês que não possui uma forma de infinitivo. São os verbos modais. Embora essa afirmação não valha para os verbos modais todos. Os verbos modais são um grupo à parte no inglês que tem um comportamento muito particular. Mesmo entre si, eles não seguem um padrão específico. E eles serão vistos à parte. Mas excluindo esse pequeno grupo de verbos, são bem poucos mesmo, todos os outros verbos devem ter o to para indicar o infinitivo. Vamos considerar aqui os verbos, com exceção dos verbos modais. O infinitivo ele é usado como base para o presente em inglês. Para conjugar um verbo no presente é bem simples. Nós precisamos apenas cortar o to e o verbo já está conjugado. Preciso só fazer uma ressalva. Na terceira pessoa do singular, nós precisamos acrescentar S ao verbo. É a única desinência que os verbos recebem no presente. Em alguns casos, nós acrescentamos ES, mas isso é apenas uma questão de regra ortográfica que nós veremos depois. O infinitivo é usado também com base para o gerúndio e para o particípio presente.
Essa diferenciação não vai nos importar agora, mas você já conhece as formas com ing, que são o que nós costumamos chamar de gerúndio. Essa é uma forma muito importante e que tem funções múltiplas em inglês, sendo a mais comum, ou pelo menos a mais conhecida dos estudantes brasileiros, aquela que descreve uma ação em andamento, ainda em continuidade. Eu estou falando, eu estou ensinando, eu estou estudando. Então essas formas que em português terminam com NDO, em inglês terminam com ING. Além disso, o infinitivo ele é usado também com base para o futuro. O futuro em inglês fará uso da forma do infinitivo sem o to, auxiliado por um verbo modal ou, em alguns casos, por um verbo auxiliar. Cada um desses pontos vai ser analisado num outro vídeo com mais calma. Eu quero apenas mostrar a vocês a relevância de conhecer e dominar essas três formas verbais. A segunda forma essencial dos verbos é o passado. Se o verbo for regular em inglês, nós teremos uma grande facilidade com relação ao tempo passado. Para formar o passado de um verbo regular, nós precisamos acrescentar apenas de ou ed à raiz desse verbo. E temos o nosso problema resolvido. Como a maioria dos verbos é regular, então nós já temos resolvido um grande problema se apenas memorizarmos isso. Com relação aos verbos irregulares, não há regras claras. Os verbos podem manter a mesma forma, ser exatamente iguais ao verbo no presente, e a diferenciação de presente e passado vir pelo contexto da frase. Eles podem ter uma forma completamente diferente em relação ao infinitivo, ou ainda, os verbos no passado podem receber algum tipo de diferenciação fonética em relação ao presente. Seja qual for a forma, é sempre muito fácil de conhecê-la olhando no dicionário. Um bom dicionário, e pelo menos nesse aspecto quase todos os dicionários de língua inglesa, vão apresentar nos verbos irregulares as três formas: o infinitivo inicialmente, o passado e o particípio. Se você for comprar um dicionário, abra-o, leia um pouco e procure alguns verbos. Se você procurar por um verbo irregular e não houver a indicação dessas três formas, não compre esse dicionário. Não vale a pena. Ele vai deixá-lo na mão quando você menos esperar. E uma dica que eu dou a você desde já: quando aprender um novo verbo em inglês, aprenda sempre as três formas. Se o verbo for regular, os dicionários não vão registrar, porque você apenas precisa lembrar de acrescentar o ed ao verbo e não temos mais problema. Com relação aos verbos irregulares, isso precisa estar expresso no dicionário e você precisa sim memorizar essa forma. O que eu recomendo a você é: não tente decorar como se fosse uma tabela ou uma tabuada. Depois de você ler o significado do verbo, formule várias frases no presente, no passado, no futuro. Tente praticar ao máximo, porque isso vai ajudar na memorização e vai ajudá-lo também a internalizar essas três formas. E elas serão, repito, essenciais para que você possa falar inglês com fluência, para que você tenha liberdade de usar a língua em todas as situações. Sobre o passado do inglês, é importante mencionar que essa forma não diferencia o pretérito perfeito do pretérito imperfeito. E o que é isso? Você está lembrado? O pretérito perfeito em português é aquela forma de passado que indica uma ação completamente acabada. Eu fui, eu estive, eu cantei. O pretérito imperfeito em português indica uma ação em andamento no passado ou ainda inacabada. Eu andava, eu falava, eu dormia. A mesma forma, a mesma estrutura em inglês vai indicar as duas formas em português. Como vamos diferenciar? É muito simples. Vamos ter sempre como auxílio o contexto da frase. Assim, nós não podemos focar apenas na forma verbal, apenas numa estrutura gramatical. Nós temos sempre de considerar o contexto para podermos fazer a interpretação correta do que está sendo dito. E o particípio, você sabe o que é? Os particípios em português, eles têm uma série de possibilidades em relação às suas formas. Podem ter várias terminações. As terminações mais comuns, as terminações regulares, são ado e ido. Por exemplo, falado, partido, comido, dormido, cantado. O particípio é importante porque muitas vezes ele é usado como adjetivo. Isso em português, com menos frequência, mas acontece.
e em inglês com uma frequência muito alta. Além disso, o particípio é usado nas conjugações compostas, tanto em português quanto em inglês. É uma forma muito frequente e essencial. Você não pode esquecer de estudar essa forma. No estudo do inglês, ela será indispensável, especialmente quando os estudos estiverem um pouco mais avançados e tempos verbais como presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito forem estudados. Eu quero enfatizar também que este vídeo não esgota o tema dessas 3 formas verbais básicas. O objetivo foi apresentar essas 3 formas a vocês e chamar a atenção para que vocês devem, desde já, começar a aprender as 3 formas de cada verbo que vocês conhecerem em inglês. Para cada novo verbo, você deve buscar conhecer as 3 formas. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo, que possa curtir, seguir o nosso canal e, se possível, recomendar a outras pessoas que você conheça e que tenham interesse em aprender inglês, latim, esperanto ou alguma das outras línguas de que vamos tratar. Muito obrigado pela sua atenção, por estar acompanhando o canal, e eu espero poder contribuir cada vez mais com o seu aprendizado. Até a próxima!